Morde e assopra é uma expressão utilizada para pessoas que ferem, mas que também curam. Elas são capazes de morder, causando dor, mas depois de assoprar para aliviar a dor. Então, quando alguém causa um sofrimento, não literalmente mordendo e assoprando, mas causa um sofrimento em alguém e depois vai lá tentar aliviar, então usa-se esse ditado: fulano morde e depois assopra. Esse ditado poderia ser aplicado ao texto de Isaías que nós estamos estudando, o texto que vimos na semana passada, junto com o texto que vamos ver hoje à tarde e depois noite. Lá de Isaías 42, 18 até 43, 7. No 42, 18 a 25, que nós já estudamos no domingo passado, nós temos Deus mostrando a razão do sofrimento do povo de Israel. Mostrando que aquele povo era surdo, era cego, e que, porque havia teimado com Deus e desobedecido a Deus, porque havia recebido muito de Deus, havia recebido a palavra de Deus, as instruções de Deus, mas não havia obedecido a isso, não havia estado à altura deste privilégio, havia se tornado então como um povo roubado, saqueado, preso, sem ter quem o libertasse, impossibilitado por si mesmo de operar o seu livramento. E aí Deus diz: e quem fez isso? Aí Deus responde: foi o Senhor mesmo que fez isso. Foi o Senhor quem conduziu este povo a este castigo, porque esse povo não queria andar nem dar ouvidos à sua instrução. Por isso Deus derramou sobre este povo a sua ira. Por isso essa violência toda acontecendo na terra. Por isso que Deus incendiou este povo. Mesmo assim, eles continuaram sem compreender. Mesmo assim, eles continuaram sem fazer caso. E assim que termina de narrar esta profecia, nós vamos ler agora 43, 1 a 7, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome por tua palavra. E agora suplicamos tua graça para compreendê-la, amá-la e obedecê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O juízo disciplinador de Deus não trará a destruição total do seu povo.
não será um juízo para sempre. E não vai ser um juízo para sempre, em primeiro lugar, porque Deus vai salvar o seu povo. Lembramos que estas profecias, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, foram profecias diretamente destinadas ao povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, que estaria no exílio da Babilônia, mais ou menos 100 a 150 anos depois de Isaías ter feito estas profecias. Mas que mesmo assim estas profecias tinham aplicações tanto para o povo da época de Isaías, como para as pessoas que seguem a Deus, os fiéis a Deus de todas as gerações. O contexto literário aqui nos mostra que nesta segunda parte das profecias de Isaías, profecias de consolo que começaram no capítulo 40, nós temos uma nova sessão iniciada aqui no 42:18, e esse 43, 1 a 7 é então um segundo segmento dessa nova sessão. Na parte anterior, como eu disse, nós tivemos as acusações de Deus contra o seu povo e a explicação de Deus para o exílio do seu povo. Era o juízo disciplinador de Deus, o castigo de Deus que disciplinava aquele povo. E durante o tempo que o povo então estivesse no exílio, estivesse sentindo o peso da disciplina de Deus, eles talvez estivessem pensando: isto é o nosso fim. Isso não mais vai acabar. Essa tribulação não mais vai passar. Deus se esqueceu de nós. Deus agora não quer mais nada conosco. Por causa dos nossos pecados, nós perdemos todos os privilégios e as bênçãos que nós tínhamos. Deus agora não se importa mais conosco. Esta é uma sensação comum quando pessoas estão atravessando tribulações, quando pessoas estão atravessando situações de sofrimento. Esta sensação de dúvida se algum dia aquele sofrimento vai acabar, se algum dia aquela tribulação vai passar. A pessoa sempre se questiona, sempre tem um pensamento negativo de achar que aquilo ali nunca vai terminar. Assim estava o povo de Israel durante o tempo do exílio. Então é para este povo que Isaías dirigiu estas profecias. E após então narrar as acusações de Deus, após mostrar a razão por que eles estavam no exílio, nesta outra parte, Isaías vai dar as garantias de que o exílio terminaria, de que o juízo disciplinador de Deus não seria para sempre, de que Deus iria agir para salvar aquele povo. Notamos que nestes versos 1 a 7, nós podemos identificar duas partes guardados aí, vistas aí pelo não temas. São duas vezes que aparece a expressão não temas, não tenha medo. Uma expressão que já tem se repetido nesta segunda parte do livro de Isaías. Deus falando para aquele povo: não tenham medo, não temam, certo? Então, aqui nós temos no verso 1, não temas, e no verso 5, também o não temas. E cada um não temas se faz acompanhar das razões, do motivo, porque eles não deveriam ter medo. Notamos também que há expressões que marcam o início e o fim da sessão. No capítulo 43, verso 1, fala do Deus que criou Jacó e formou Israel. E termina no verso 7 falando desse povo que Deus criou, formou e fez. Então é uma técnica literária, um recurso retórico que várias vezes eu tenho mostrado para os irmãos, que Isaías e outros autores também usam muito, mas Isaías muito especialmente, chamado de inclusio ou emolduramento, que através dessa técnica de repetir ou temas ou vocabulário,
o autor está dizendo para os seus leitores: aqui eu começo e aqui eu termino. Aqui começa essa parte do livro e aqui termina esta parte, ou essa parte do assunto, e aqui termina. Então, Isaías aqui faz isso utilizando as expressões criou e formou, mas também o tema de Deus sendo o criador do seu povo, aquele que formou o seu povo. E Isaías então vai nos dizer na primeira parte que o juízo disciplinador de Deus, a disciplina corretiva de Deus contra Israel não será para sempre, porque Deus vai salvar o seu povo. Esta parte começa com um mas agora, mostrando então que agora algo novo vai ser feito e diferente. E ao mesmo tempo conecta esta parte com a anterior. Então, enquanto que a anterior mostra que a ira de Deus estava se derramando contra aquele povo por causa do pecado deles, porque eles eram cegos e surdos para com Deus, indiferentes para com Deus, aí Deus diz, mas agora a coisa vai mudar. Agora, assim diz o Senhor. O Senhor, Deus então da aliança, lembrem da expressão Senhor com todas as letras maiúsculas, é o nome Javé ou Iavé ou Jeová, que é o nome pessoal de Deus, o nome Eu Sou, com o qual Deus se revelou para Moisés, quando chamou Moisés para libertar o seu povo. Então assim diz este Senhor que fez uma aliança com o povo, mas é também o Senhor que te criou, o Senhor que te formou. Então, e aí ele usa as expressões, os nomes em paralelo de Jacó e Israel, os dois nomes do patriarca fundador daquela nação, primeiro chamado de Jacó, depois teve o seu nome mudado para Israel, e que se tornou o nome da nação toda. Então Deus diz, olha, assim vai falar o Deus que fez uma aliança com vocês, o Senhor. Mas não apenas o Deus que fez uma aliança com vocês, o Deus que criou vocês, o Deus que formou vocês. É interessante que esta expressão formar, nesta parte do livro, é utilizada para os artistas que criavam ídolos. Então aqui há, da parte de Isaías, um contraste interessante. Enquanto os idólatras criam os seus deuses, formam os seus deuses, o Deus da Escritura é quem cria o seu povo, é quem forma o seu povo, é Ele quem faz o seu povo. Então ele diz, mas agora Deus vai agir de modo diferente. O Deus que te criou, o Deus que te formou, vai atuar de maneira diferente. Note que não diz aqui que o povo estaria diferente. Note que não diz aqui que o povo havia mudado. Não. É Deus quem vai agir apesar do povo. É a graça de Deus se manifestando apesar do povo. Não temos em nenhum momento dito aqui que o povo havia mudado o seu comportamento, que o povo havia mudado a sua situação. É a pura graça de Deus que se dispõe a agir em prol daquele povo. E Deus faz isso porque Deus tinha e tem uma aliança com aquele povo. Uma aliança que incluía bênçãos e maldições, que incluía ira e graça, mas uma aliança que garantia que Deus jamais destruiria ou destruirá aquele povo. Volte um pouco aí para Levítico capítulo 26. O ano passado, numa série de mensagens, nós tratamos desse texto, e o texto paralelo de Deuteronômio 28, que são os dois textos que lá nos primeiros livros da Bíblia,
descrevem as bênçãos e as maldições da aliança. Então, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com aquele povo. E aí em Levítico 26, dos versos 3 até 13, Deus descreve as bênçãos. Olha, se vocês me obedecerem, então vai acontecer tudo isso aí com vocês. Então Deus descreve todas as bênçãos. A partir do verso 14, Deus vai descrever as maldições. Olha, mas se vocês, ao invés de me obedecerem, vocês não cumprirem, não ouvirem os meus mandamentos, se vocês rejeitarem as minhas instruções, então vai acontecer isso com vocês. E Deus passa a descrever as maldições. E entre essas maldições estaria a de Deus tirar o povo da terra que ele iria colocar aquele povo, e levar este povo para outra terra, que inclusive estava se cumprindo mais ou menos 700 anos depois, 600 anos depois, com aquele povo que foi para o exílio da Babilônia. Então aquele povo que foi para o exílio não foi assim inocente, eles sabiam. Deus já havia avisado quando os tirou do Egito. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês nessa terra. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou tirar vocês daqui. Eu vou trazer as minhas maldições, e são descritas aqui como uma espécie de maldições em graduação, né? Começando de maldições mais fracas a maldições mais fortes, mais fortes, mais fortes. Castigos mais a menos para castigos cada vez mais duros, e o último deles é vocês irem embora da terra. Eu deixo fazer com que vocês vão embora da terra que eu dei para vocês. Então Deus descreve isso, mas lá no verso 44 de Levítico 26, Deus diz assim: mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Perceba como Isaías utiliza alguns termos daqui, naquela profecia do capítulo 43, certo? Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os amo, e será por amor que eu vou fazer isso. Isaías está escrevendo dentro do contexto desta aliança. E a gente tem que aprender a ler a Bíblia assim, que os autores que vêm depois não abandonam o que foi escrito antes. Não, eles estão seguindo o mesmo roteiro, ampliando, dando novas informações, aplicando a novas situações, mas seguindo aquele mesmo roteiro. A Bíblia nos conta uma história. De Gênesis até Apocalipse, ela está nos contando uma história, uma única história, inclusive, com várias partes de outras histórias, mas o eixo central é uma história só. A história de Deus agindo para redimir, para restaurar sua criação, através do povo que ele escolheu. E um dos instrumentos escolhidos por Deus é o povo de Israel. O povo com quem Deus fez uma aliança. E Isaías, então, está se reportando a isso. E a ação de Deus aqui, a promessa de Deus no capítulo 43, tem por base aquela aliança que eu li há pouco. Deus disse: eu vou castigá-los, eu vou discipliná-los. Eles serão levados para outras terras. Mas mesmo estando longe, eu não irei consumi-los. Eu não irei castigá-los a um ponto que
acabe, que termine, que invalide a aliança que eu fiz com eles. Eu tenho um pacto com eles. Eu tenho uma aliança com eles. Eles não cumprem a aliança, mas eu vou cumprir. E eu vou cumprir como? Eu vou cumprir abençoando, se eles me obedecerem. E eu vou cumprir castigando, se eles me desobedecerem. E eu vou cumprir, acima de tudo, mantendo um remanescente, mantendo um restante fiel, mesmo que em sua maioria esse povo seja desobediente. Então, quando Isaías fala disso, que agora, reportando as palavras, o Senhor, aquele que te criou, ele está dizendo para você: não temas, não tenha medo, eu não vou destruir totalmente vocês, eu vou deixar um remanescente. O juízo não é minha palavra final, e não é porque eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho um pacto com vocês. E por isso eu vou agir para remir vocês, para redimir vocês. Não tenham medo, porque eu te remi, eu te redimi. O que é remir? Remir é libertar. É pagar o devido preço ou fazer o devido esforço para resgatar alguém, para livrar alguém, para libertar alguém. Por exemplo, quando Deus envia Moisés para tirar o povo da escravidão, da opressão no Egito, Deus estava remindo o povo. Êxodo 6,6 usa essa mesma expressão. Então Deus remiu, isso é, resgatou, libertou o seu povo da opressão que estava no Egito. Sempre que alguém agia para libertar, para livrar outra pessoa, ele estava remindo ou redimindo outra pessoa. Quando alguém, por exemplo, era ameaçado de opressão ou de violência, e essa pessoa gritava pedindo socorro, e aparecia alguém para livrar a pessoa daquele perigo, esse ato de alguém que aparecia para livrar era chamado de remir ou redimir. Por exemplo, quando uma moça estava caminhando sozinha e aparecia um homem para violentá-la, e essa moça gritava, e aparecia alguém para impedir que aquilo acontecesse, a Bíblia chama esse ato daquela pessoa que apareceu para livrar aquela moça daquela violência de remir ou redimir. Então essa é a ideia. Deus está dizendo: eu vou remir, eu vou libertar vocês, eu vou resgatar vocês, eu vou tirar vocês do exílio. Eu já remi vocês uma vez lá do Egito. Eu já remi vocês várias vezes no período dos juízes, quando outras nações vieram para dominar e oprimiram vocês por causa do pecado de vocês. Eu remi vocês. E agora, mais uma vez, eu irei remir vocês. Eu irei ser o redentor, o resgatador de vocês. Essa é uma dos termos que Isaías vai usar várias vezes aqui nesta segunda parte do livro, de Deus como resgatador ou redentor de Israel. E ele mostra como esse resgate de Deus vai incluir a libertação do exílio, mas não apenas isto, a libertação final escatológica deste povo, vai trazer perdão para esse povo, e vai produzir uma grande alegria. Então, quando Deus diz para eles: não tenham medo, não tenham medo, porque eu já remi vocês uma vez, e eu vou remir de novo. Eu já libertei vocês uma vez, e eu vou libertar de novo. Não tenham medo, porque eu chamei vocês pelo nome. O que é chamar alguém pelo nome? Chamar alguém pelo nome indica familiaridade, ok? Quando você chama alguém pelo nome, é que você conhece aquela pessoa e você tem certa familiaridade com aquela pessoa.
você tem certa intimidade com aquela pessoa. Mas não é só isso que está em vista aqui. Chamar pelo nome significa também tomar para si. A pessoa passa a pertencer. Por isso que diz, tu és meu. E é interessante que isso aconteceu com o patriarca, que deu origem àquela nação. Ele tinha o nome de Jacó, e um dia ele se encontrou com Deus, lá em Gênesis 32, e Deus mudou o nome dele. Deus passou a chamá-lo de Israel, de onde veio o nome da nação. Porque houve um marco, uma transformação naquela vida. Entrou num novo relacionamento. Isso poderia ser ilustrado no caso dos casamentos na nossa cultura. Quando então a moça entra num novo relacionamento, ela casa então com um rapaz e ela recebe o nome do rapaz, o sobrenome. Ela passa a ser chamada, a ter no seu nome agora o sobrenome daquele rapaz, indicando que há um relacionamento. Essa é a ideia que Deus está dizendo para o povo. Não tenham medo. Eu já resgatei vocês uma vez, vou resgatar de novo. Eu conheço vocês, eu tenho intimidade com vocês, eu chamo vocês pelo nome, vocês são meus. Eu criei vocês, eu formei vocês, eu vou remir vocês, eu chamo vocês pelo nome, vocês são meus, vocês me pertencem. Então não tenham medo. Estão passando por um momento turbulento, estão passando por um momento de aflição, mas eu quero que vocês lembrem disso. Eu criei vocês, eu formei vocês, eu salvei vocês, eu chamei vocês pelo nome, fui eu que dei nome a vocês. Vocês chamam Israel porque fui eu que dei esse nome para vocês. E vocês me pertencem. Então, não tenham medo, vocês são meus. E aí Deus faz uma outra promessa. Quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, não tenham medo, vocês não vão afundar. Quando vocês passarem pelo fogo, vocês não serão destruídos, não serão consumidos. Quando passarem pela chama, ela não vai arder em vocês. Aqui nós temos a linguagem do Êxodo sendo falada em Salmo 66, 12. Poeticamente, o Êxodo é descrito como uma libertação da fornalha da aflição e que eles passaram pelas águas, eles passaram atravessando o mar Vermelho. Então eles passaram pelo rio, pela água, e também foram libertos do fogo, agora fogo no sentido metafórico, da opressão. Mas também estas palavras aqui, água e fogo, repetida em um paralelismo duplo, né? Quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo e pela chama. Então nós temos um paralelismo poético duplo, indica aflições da vida, representadas aí pela água e pelo fogo. Alguns destaques então aqui. Deus disse para aquele povo, fui eu que criei vocês, fui eu que formei vocês, eu salvei vocês, fui eu que dei nome a vocês, vocês me pertencem. Agora, isso não é garantia de que vocês não vão passar por problemas. Vocês vão sim passar pelas águas. Vocês vão sim passar pelos rios. Vocês vão sim passar pelo fogo. Vocês vão sim passar pelas chamas. Quando vocês passarem, note que é isso que está sendo dito. Quando vocês passarem pelas águas. Quando vocês passarem pelos rios. Quando vocês passarem pelo fogo. Quando vocês passarem pela chama. Pertencer ao povo de Deus não é garantia de que nós não teremos problemas.
de que nós não teremos sofrimentos, de que nós não teremos dificuldades. A garantia é: as dificuldades não vão destruir vocês. Ok? Vão passar pelas águas? Vão. Mas vão afundar nas águas? Não. Vão passar pelo fogo? Vão. Mas serão consumidos pelo fogo? Não. Ok? Esta verdade é necessária estar dentro de nós. Primeiro, para impedir uma ilusão. Já que eu sigo a Deus, já que eu sou fiel a Deus, já que eu estou tentando fazer tudo o que Deus manda, então nada de ruim vai acontecer comigo. Não. Vai ter momentos de passar pelos rios, vai ter momentos de passar pelas águas, vai ter momentos de passar pelo fogo, vai ter momentos de ser rodeado pela chama. Então, livrar da ilusão. Mas segundo, livrar do desespero. Quando vier então a enchente, quando vier o fogo, e agora eu estou perdido, serei destruído, Deus me abandonou, Deus não quer mais nada comigo. Também não. Quem pertence ao povo de Deus tem a promessa. Quando você passar pelas águas, eu vou estar lá com você. Você não vai estar sozinho. Eu estarei com você. Não tema achando que isso aí vai destruir você, que isso aí vai acabar com você, que isso aí vai destruir sua vida, ou que isso aí vai destruir a aliança que eu tenho com você, o relacionamento que eu tenho com você. Então Deus está dizendo para o povo de Israel: o fato de vocês, de eu ter uma aliança com vocês, de eu ter criado vocês, de eu ter formado vocês, de eu ter salvado vocês, de eu ter dado um nome a vocês, de agora vocês serem meus, isso não irá evitar que vocês irão passar por dificuldades, que vocês irão passar por lutas, que vocês irão passar por problemas. Vocês vão sim passar pela água, vocês vão sim passar pelo fogo, mas vocês têm a minha garantia. Quando isso acontecer, eu vou estar lá com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Eu estarei lá com vocês. E isso não vai destruir vocês. O apóstolo Pedro, para a igreja do Senhor Jesus, nos diz algo semelhante lá em 1 Pedro, capítulo 1, os versos de 5 a 7. Ele diz: vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que está guardando vocês. 1 Pedro 1, a partir do verso 5, é o poder de Deus que está guardando vocês para esta salvação. Aí ele continua no verso 6. Nisso vocês exultam. Nisso vocês ficam felizes, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristados por várias provações. A certeza de que Deus está nos guardando para a salvação futura, impede de tristezas e sofrimentos no presente? Impede? Não. Não impede. Pedro claramente está dizendo isso. Não impede. O fato de estarmos sofrendo tristezas e reveses e sofrimentos no presente deve nos levar ao desespero, porque isso quer dizer que a salvação futura foi perdida? É isso? Também não. Temos que andar com esse equilíbrio. Nem a ilusão de que, já que o poder de Deus está me guardando para esta salvação, então agora aí, não vai ter problema nenhum. Não.
Ou na hora que o problema ataca, aí começa a perder o sono, a se desesperar, arrancar os cabelos, e agora o que vai ser de mim? E o céu está perdido. Também não. Note que quem nos guarda aí não somos nós mesmos. Quem nos guarda é quem? O poder de Deus. É Ele que nos guarda. Então, poderemos, como é dito aqui, se necessário for, e você pode ter certeza que se não for necessário, Deus não vai mandar tristeza de graça para a nossa vida. Quando ela vem, talvez seja difícil a gente admitir, né? Mas quando ela vem, o que diz o texto? É porque é o quê? Necessário. Talvez a gente não entenda a necessidade, né? Mas por quê? Talvez a gente não entenda. Mas está escrito aqui. E aí ele diz no verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui nós temos a demonstração de uma autêntica fé. Quando alguém passa por pressões, por aflições, por tristezas, mas não abandona sua fé em Cristo, porque essa pessoa tem sua alegria não no presente, mas ela exulta nessa promessa de uma salvação que será manifestada no futuro, e ela se agarra a isso, e não deixa isso por nada. Essa pessoa está dizendo o quê? Esta fé vale muito para mim. Essa minha fé tem valor, então eu não abro mão dela por nada. É o que Pedro está dizendo no verso 7. A pessoa passou por problemas, passou por dificuldades, mas manteve, agarrada-se à fé. Ela está demonstrando o quê? Que a sua fé tem valor. Um valor maior do que o ouro, quando purificado pelo fogo. Porque ela não perdeu sua fé em Cristo. Essa fé vale para ela mais do que qualquer outra coisa que ela perdeu na vida. Vale a sua salvação eterna e ela não abre mão. Então gostaria de destacar, voltando agora ao texto de Isaías, isso. O fato de pertencermos ao povo de Deus, tal qual o povo de Israel, não nos livra dos problemas, não nos livra de passar pela água, não nos livra de passar pelo fogo, mas nos garante a presença de Deus e a certeza de que isso não vai nos destruir, isso não vai acabar conosco. Passaremos pelas águas sem nos afogar, passaremos pelo fogo sem sermos destruídos. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles experimentaram isso literalmente, no exílio inclusive, no exílio babilônico. Experimentaram isso literalmente. Foram para a fornalha de fogo e foram guardados lá. Então Deus não vai destruir o seu povo, Deus vai salvá-los, porque Ele tem uma aliança com esse povo, porque Ele estará presente com esse povo nas horas de tribulações, porque Ele vai remir esse povo, e voltando para Isaías, porque Ele pagou um preço do resgate. Verso 3, eu sou o Senhor, teu Deus. Aí lembra novamente daquela linguagem de Levítico, capítulo 26, verso 44. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou aquele que fiz uma aliança com vocês. Eu sou esse. Eu sou o Santo de Israel, um título usado especialmente no livro de Isaías para se referir ao Deus de Israel, que é singular, que é único, que é santo no sentido de que está acima de tudo e de todos. Mas não só isso, eu sou o teu Salvador. Eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que estou agindo para salvar você. Então a palavra Salvador fala de alguém que age para defender outras pessoas. Por exemplo, quando Moisés fugiu do Egito aquela primeira vez e se encontrou
com as filhas de Reuel, e os pastores estavam aí tentando impedir que as filhas de Reuel dessem de beber aos seus rebanhos. E Moisés ali se colocou e defendeu aquelas moças. A palavra usada para Moisés ali foi que ele foi o salvador daquelas moças. Ele livrou aquelas moças de um perigo. E assim Deus usa, por exemplo, para quando tirou Israel do Egito, para quando dava vitória numa guerra, ele era o salvador. Na cultura ali do Oriente Próximo, a figura visível do Salvador era o rei. O rei é que devia agir para salvar o seu povo. E o rei de Israel era Deus, ele era o Salvador. E ele pagou um resgate. Aqui, usando uma linguagem figurada, é dito que ele deu o Egito, a Etiópia, a Seba, eram regiões ali do norte da África, e aqui Deus está falando de modo figurado, é como se Deus dissesse, se necessário for, eu pago o que for preciso para resgatar vocês, isso não é problema para mim, eu sou o dono das nações. Se precisar dar o mundo inteiro para salvar vocês, eu dou. Eu sou o dono de tudo, eu sou o dono das nações, eu sou o soberano. É o que Deus está indicando aqui. Eu sou capaz de dar o que necessário for para resgatar o meu povo, para salvar o meu povo. E no final das contas, o que Deus deu para resgatar o seu povo? Muito mais do que o Egito, muito mais do que a Etiópia, muito mais do que Seba. Deus deu o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Isaías está expressando algo que na concretização foi muito mais do que ele expressou. Deus então deu um resgate para esse povo. Isso aqui está tratando do povo de Israel, mas Deus também fez isso com a sua igreja. Abra aí para Efésios capítulo 2. Lembra, aquele povo de Israel era cego, era surdo, não queria saber de Deus, mesmo debaixo da disciplina não compreendia. E aí, quando fala agora para os gentios em Efésios 2, Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo este mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês andaram assim no passado. E aí depois ele diz, e todos nós. E aqui quando ele fala de todos nós, ele está se incluindo, e incluindo também os judeus. Não só vocês gentios, mas também nós judeus. Nós todos andamos assim, filhos da ira, debaixo da ira de Deus. Agora veja o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O resgate foi pago. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6. Falando da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aí diz, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse também, capítulo 5, 9 e 10, vai dizer que o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, é digno de tomar o livro e abrir o selo, porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou, ele resgatou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Houve uma promessa, há uma promessa, melhor dizendo, para Israel, que Deus há de resgatá-los, mas há uma promessa também para nós, gentios, igreja de Deus, que Deus deu a alguém em nosso lugar, como ele, numa linguagem figurada, fala que deu o Egito em teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Deus deu por nós, não nações, mas o seu Filho em nosso lugar para nos resgatar. Ao passar por sofrimentos, por dificuldades, ao passar por lutas, ao chegar numa situação em que tudo se fecha, em que você não consegue enxergar o futuro, em que você começa a achar que é o fim, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Lembre-se, se você pertence a Deus, não é o fim. Não pode ser o fim. Não será o fim. Deus te resgatou. Deus enviou o Filho dele para pagar pelos teus pecados. Deus pagou um alto preço para te resgatar. Lembra do que diz Romanos 8. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Há uma promessa. Se você pertence a Deus, se você é parte do povo de Deus, você não estará livre de problemas, de dificuldades. Você não vai estar livre disso. Mas também você não precisa se desesperar com isso. Pode chorar, vai sentir dor, vai sofrer, mas desespero jamais. Porque há uma promessa. Você pode não enxergar, mas há uma promessa. Deus vai estar com você. Deus salvou você através de Jesus Cristo. Você pertence a Deus, você é parte do povo de Deus. E Deus então não vai perder você. Mas a segunda razão, na segunda parte aqui do texto, é que Deus ama o seu povo. Deus não apenas salva o seu povo, Deus ama o seu povo. Verso 4. Deus diz, você foi precioso para mim. Eu estimei você. Eu considerei você algo valioso para mim. Ok? Digno de honra, digno de glória. Eu te amei. Então, já que eu te amei, já que eu te considerei alguém de valor, alguém precioso, já que eu te destinei para a glória, eu darei o que for preciso. Eu vou dar homens por você e povos pela tua vida. Eu vou pagar o preço necessário para resgatar você. Recentemente, ouvindo um testemunho de um homem cujo filho estava numa situação desesperadora. E aí ele chegou para um médico, que era o único que poderia tentar alguma coisa, e ele disse, doutor, não me importa quanto vai custar, eu quero que o Senhor salve o meu filho. E ele disse que ele não tinha muita coisa, mas o que ele tinha, ele estaria disposto a vender, a se desfazer, para pagar o tratamento daquele filho. Por quê? Por que um pai faz isso? Porque considera o filho algo valioso. Porque considera o filho um tesouro. Porque considera o filho algo de valor. Não se faz isso por qualquer um. Se faz? Hein? Você venderia seus bens para ajudar qualquer pessoa que está doente? Faria isso? Não. Mas por alguém que você ama, faria? Até a roupa do corpo, se necessário fosse, não é verdade? É o que Deus está dizendo aqui, gente. Só que está falando para nós. Ele diz, eu amo vocês.
eu estimo vocês. Vocês têm muito valor para mim. Então eu estou disposto a pagar o que for necessário. Eu vou dar o que for necessário para resgatar vocês. Porque vocês valem muito para mim. Agora, esse valor não é um valor que nós temos em nós. É um valor atribuído. Então deixe-me ilustrar para vocês com uma cena que eu presenciei uma vez, né? Um casal de namorados estava debaixo de uma árvore. E naquele idílio amoroso de palavras assim, caiu uma folha, né? E a moça escreveu naquela folha, eu te amo. O rapaz guardou aquela folha dentro da Bíblia, até aquela folha secar e se acabar, estava lá. Se alguém tentasse comprar aquela folha, será que conseguiria? Ou tentasse trocar por uma, rapaz, tem tanta folha aqui, troca essa comigo. Ele aceitaria? Não. Aquela folha em si, folha de árvore, valia mais do que qualquer outra folha? Agora ela tinha um valor atribuído. Aquele rapaz atribuiu àquela folha um valor que não era o que tinha na folha. Pronto, foi o que Deus fez com a gente. Ok? Não é que temos valor em nós, mas Deus olhou para nós e disse, eu amo vocês. E o amor dele deu valor a nós, ok? O amor dele nos fez ter valor. A estima dele nos fez ter valor. E esse amor, então, age sacrificialmente. Está disposto a pagar o que for necessário. Veja o que diz 1 Pedro 1,18. Volte lá para 1 Pedro capítulo 1. Lá em Isaías 43, Deus está falando com o povo de Israel, mas aqui Pedro está falando com a igreja. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo quê? Precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Deus faria isso se Ele não nos amasse? Faria? Então quando você estiver passando por aflição, perdas, problemas, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus não quer nada comigo. Pergunte, se Ele não te amasse, Ele mandaria o Filho dele para pagar pelos teus pecados? Se Ele não te amasse, Ele enviaria o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz para te dar vida? Pense. Faria isso? É claro que não. Deus precisa dar alguma prova em termos de conforto hoje para dizer que nos ama, precisa? O que é que vocês acham? Precisa? Por que não precisa? Porque já deu o filho dele. Agora a gente vai querer achar que só se ele me der um carro novo, ou só se ele me der saúde, ou só se ele me der uma boa família, ou só se ele me der uma boa profissão, ou só se ele me der um alto salário, ou só se ele me der isso, aquilo, é que ele me ama. Quando você faz isso, o que você está fazendo com o amor de Deus? Pense um pouquinho. Imagine aí um pai que o seu filho iria morrer. E ele decidiu, precisando de um rim, e esse pai decidiu dar um rim dele para o filho, fazer um transplante de rins. E aí o filho cresceu, sabe disso, e aí o filho agora quer um carro novo. Ele pede, papai, eu só vou acreditar que o senhor me ama se o senhor me der um carro novo. Você chama esse filho de quê? Pronto. E aí, quando a gente começa a querer cobrar de Deus uma prova de amor, hoje,
em termos de soluções e confortos para a vida hoje, nós estamos sendo o quê? Ingratos. Pronto, é isso. Estamos desprezando o amor que ele já manifestou. Deu um filho. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de, Romanos 5,8, Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, gente, acabou. Ah, mas como é que eu sei que Deus me ama? Ele deu seu filho. Por isso ele diz, não tenha medo, eu estou com você. Eu vou reunir, e aqui ele fala do povo de Israel, a tua descendência, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eu vou mandar trazer de longe todos eles. Essa é uma promessa para o povo de Israel que será cumprida. Já foi cumprida algumas vezes na história no sentido temporal e não total, mas um dia será cumprida escatologicamente. Deus vai reunir todo o povo de Israel e vai fazer isso porque Ele ama esse povo. É porque o povo merece? Ele ama. Mas também, Deus hoje está reunindo a sua igreja. Hoje é a igreja de Deus que é chamada pelo seu nome, que foi criada para a sua glória, que Ele formou, que Ele fez, e que Ele vai reunir e que Ele vai salvar. Em João capítulo 10, Jesus disse isso, que Ele tinha outras ovelhas, não daquele aprisco, do aprisco judaico, para reunir. E quantas delas ficariam perdidas? Quantas? Nenhuma. Não importa onde está, Ele vai atrás. E quando a gente pensa na história, vamos pensar um pouco na história do Evangelho aqui em Juazeiro. Eu sempre gosto de pensar nisso e eu fico maravilhado nisso. Tinha tanta cidade lá na década de 30 e 40, de certo porte, tanto bairro em Fortaleza. Aí por algum motivo Deus faz uma Bíblia chegar na Vacaria. Você consegue entender isso? Consegue entender? Se fosse algum de nós com um projeto de alcançar o mundo, a gente começaria por onde? Pelos grandes centros, concorda comigo? Pelos grandes centros. É mais lógico, através dos grandes centros, chegar aos pequenos, ou não? Aí Deus vai lá para a Vacaria, alcança uma família. Por quê? Porque lá tinha escolhidos dele, em outros lugares não. Pronto. A resposta simples é essa. Que a gente aceita, que a gente não aceita, essa é a resposta. Por que o Evangelho chega num sítio aqui e naquele outro sítio ali não chega? Chega numa cidade aqui, naquela outra ali não chega. Chega nesse bairro, naquele outro ali não chega. Por quê? Deus tem os dele. E Ele vai atrás dos dele. Por que o Evangelho chegou a você e a outros não? Você é melhor do que eles? É? É menos pecador? É mais santo? Longe disso. Porque você é dele. E ele está ajuntando. Então quando chegar os momentos difíceis, os momentos de dificuldade, os momentos em que parecer que não é assim, a coisa está parecendo que para mim não tem mais jeito, lembre-se do que Deus já fez, do que Deus já provou. Lembre das promessas dele para Israel e que tem promessas semelhantes para nós. O sofrimento não é o fim para quem é de Deus. O sofrimento não destruirá quem é de Deus. Porque Deus tem prometido salvar o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus vai resgatar o seu povo. Deus promete estar com o seu povo durante o sofrimento deles. E Deus promete que o sofrimento não vai destruir o seu povo. E tudo isso porque Deus ama o seu povo. E Ele já provou isso, dando o seu Filho para nos resgatar. Então Ele diz, não tenha medo, eu muito te amei. Não tenha medo, quando você passar pelas dificuldades, eu vou estar com você. Não tenha medo, você vale muito para mim.
Vale tanto que eu dei o meu filho para morrer por você. Então, fique tranquilo. Eu não vou perder você. Você é meu. Eu vou salvar você. Esta é a minha garantia, Deus diz. Confiando nisso, a gente continua caminhando, mesmo com dor, mesmo com aflição, mesmo com tristeza, porque nós temos a garantia. No fogo ou na água, Deus está conosco. Ele já nos redimiu. Ele promete nos guardar para a salvação eterna. Ele promete estar conosco. Ele tem uma aliança conosco. Aliança selada com o sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Ele diz para nós: eu amo vocês. Vocês são meus. Amém.